Olá, muito boa tarde. Quem chega ao Museu da Diocese de Lamego encontra uma exposição com peças de arte de 4 dioceses, de Viseu, Lamego, Guarda e Aveiro. Um projeto comum, que talvez por isso se chame Diálogos, mas para percebermos o que está na origem deste projeto, vamos falar com a animadora de todo ele, Fátima Eusébio, do Departamento de Bens Culturais da Diocese de Viseu. Fátima Eusébio, boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Há aqui, de facto, um diálogo entre as dioceses também através da arte e, sobretudo, através da arte? É verdade. Boa tarde, Paulo, antes de mais, e obrigada ao programa Eclésia por visitar esta exposição. Estou apenas a representar as 4 dioceses e realmente isto começou precisamente com estes diálogos que decorreram em várias reuniões entre as 4 dioceses, porque consideramos que um projeto comum que nos permitisse pôr em diálogo o património das 4 dioceses e reunir aqui também, eu acho que somos departamentos dos bens culturais também com pessoas com competências diversificadas, isso também é muito importante, e assim pusemos em diálogo diferentes competências, permitiu-nos também congregar aqui recursos financeiros que hoje em dia são tão escassos para a área da cultura e do património, e foi importante também perceber aquilo que embora seja todo o património artístico de uma mesma igreja, mas estamos a falar de património artístico que não deixa de, às vezes, ter alguma identidade, para além daquilo que é comum a todos nós, ter alguma especificidade por parte de algumas das dioceses. Foi um projeto, ele já teve previsto, não é, para 2019? É de 2020. Este projeto esteve previsto para abrir a 22 de março de 2020 e, infelizmente, no dia 16 de março o país confinou e, por isso, não foi possível realmente a concretização na altura do projeto. Ficou adiado um ano e este ano, agora no dia 9 de julho, foi possível abrir. Ele vai percorrer as 4 dioceses, estará em Lamego até outubro. Em outubro vai para a Diocese de Aveiro, estará até inícios de fevereiro. Fevereiro, dia de São Teotónio, dia 18 de fevereiro, vai abrir em Viseu, onde estará até junho, e em junho transita para a Guarda. Reúne peças das 4 dioceses e estas peças vão manter-se sempre ao longo desse percurso. E já vamos visitar e ver essas peças. Antes pedi-lhe que nos indicasse o sentido do título. Na beleza das obras contemplamos a beleza do Criador. Claro que há aqui muita evidência neste título, mas quem o sugere terá também aí uma intencionalidade. É verdade. Primeiro que tudo tem uma componente dos diálogos. E estes diálogos são diálogos que se estabelecem em diferentes registros, não é? Para já, quando nós temos na beleza das obras, nós expomos obras de arte. Começamos logo aqui com uma peça que é uma peça de arte contemporânea do Paulo Neves e que se intitula Diálogo e Segredo. E aqui nós temos, no fundo, sintetizado alguns destes aspectos. Nós temos uma peça que é feita de um tronco de árvore e nós aqui partimos sempre do conceito que estas obras de arte que apresentamos são todas elas fruto de materiais que são materiais da criação de Deus. É o mesmo que se passa com este tronco de árvore e o artista vai estabelecer, que ele próprio, a humanidade é fruto da criação de Deus, não é? Vai estabelecer um diálogo com a peça, com os materiais, melhor dizendo, antes de ser a peça de arte, para elaborar uma peça que vai falar de Deus. Portanto, que é uma peça, ela própria vai ser um diálogo em si mesma e vai ser diálogo, por um lado, de Deus com os homens, é uma forma de Deus, todas as peças de arte da Igreja são esse sentido, tem uma forma de Deus se aproximar dos homens e dos homens se aproximarem de Deus. E há aqui esta múltipla interação dos fiéis. Nós nunca podemos perceber uma peça de arte na Igreja
se não houver essa interação com os fiéis. Não basta olharmos para a sua estética, tem que haver o tal diálogo com os fiéis para haver aqui realmente uma comunicação, porque senão não há essa comunicação e ficamos apenas pelo belo visual e não pelo belo que vai ser compreendido e vai ser sentido. E é nesse aspecto que nós queremos que, através desta beleza das obras aqui, nós vamos aqui visualizar aquilo que é invisível, que é a beleza do Criador. Não é? Por isso, materialidade aqui está presente, mas não se fica pela materialidade. Vai para os outros níveis de termos que perceber as peças, não só na componente material, na sua componente iconográfica, no que é que elas representam, mas também naquilo que elas representam em termos de vivência da fé dos fiéis. Aquilo que, se não, estamos a deixar de parte aquilo que foi fundamental, porque foi isso que justificou a sua existência. Vamos então visitar fazer essa uma exposição? visita à exposição. O primeiro núcleo intitula-se precisamente Do Silêncio da Madeira à Revelação de Deus. Temos presentes os materiais só de uma forma representativa que são utilizados, portanto a madeira desde um tronco aqui totalmente em bruto e depois o processo de execução que o artista, portanto, vai retirando deste material em bruto que é fruto da criação de Deus, vai retirando a obra de arte. Para já um artista, como é evidente, quando executa uma peça de arte, e as peças de arte são diferentes de artista para artista em função da sua experiência, da sua sensibilidade, dos seus sentimentos, etc. Mas, como é evidente, há aqui um coração que se abre ao Espírito Santo para a execução dessa peça e vai recorrendo às ferramentas para retirar aquilo que são as formas que pretende para comunicar. Há ali um comunicar sobre Deus através desta materialidade. E neste espaço nós temos esses materiais, nomeadamente depois aqueles que estão associados até ao processo de douramento tão frequente na Igreja, as ferramentas que o artista vai utilizar. Associado aos materiais, nós colocamos também citações bíblicas, porque a verdade é que chegamos à Bíblia e todos estes materiais acabam por estar presentes, com algumas citações que eu vou dar só exemplo: escolhe-se um cedro para cortar, ou uma azinheira e um carvalho, ou seja, que nos remetem precisamente para aquilo que é a presença da materialidade destes materiais na leitura bíblica. Associado à componente do material, temos então as peças de arte. E aqui escolhemos peças que são diversificadas, desde estes candelabros que abrem a exposição, também associado a uma citação retirada do livro do Êxodo e que fala precisamente sobre o candelabro. A abertura com os candelabros não é também arbitrária, é simplesmente porque eles nos remetem para a luz. E aqui é importante nós termos presença de que a luz é fundamental, quer para o artista se sentir, portanto, iluminado para a execução da sua obra de arte, quer para quem a vê, é o conceito de nos iluminar para percebermos realmente aquilo que estamos a visualizar. O Papa Francisco, na sua encíclica do Laudato Si, no 143, fala que para além de preservarmos a natureza, temos também que preservar o património histórico e que a Igreja tem que preservar esse património. Isto são apenas de uma forma representativa e até porque eu espero é que este programa sirva para as pessoas virem ver esta exposição, porque há aqui muito mais para ver do que eu estou a referir. E agora iríamos passar a um núcleo com outro material, que é o material dedicado à argila. Moldar a argila com contornos de eternidade. Este é o título que atribuímos a este segundo núcleo e no qual congregamos um conjunto de peças, curiosamente todas elas da Diocese de Aveiro.
precisamente peças executadas em argila, como esta Nossa Senhora das Dores, uma peça de pequeninas dimensões, o São Sebastião e uma Santa Ana, mas realmente o conjunto que se destaca aqui, sem dúvida nenhuma, que é aquele Calvário, composto por um conjunto de 3 peças centrais, portanto as Santas Mulheres, São João e Santa Maria Madalena, e que são peças realmente que têm grande impacto visual, até pela sua expressividade que apresentam. Em simultâneo, neste núcleo da argila, não podíamos esquecer algo que é muito comum nas nossas igrejas e que é a azulejaria, e por isso colocámos precisamente aqui um conjunto de 4 azulejos de padrão do século XVII, o típico azulejo azul, branco e amarelo de padrão do século XVII, do chamado azulejo de Massaroca, e em simultâneo colocámos aquilo que é as fases de execução as fases de execução dos azulejos. É importante percebermos que todas estas peças são fruto de um processo criativo, pegando nos materiais da natureza, há todo aqui um processo criativo e que depois vão dialogar com quem as vai visualizar e quem vai estar perante delas. Não um diálogo que se fica apenas, lá está, pela apreciação estética, mas um diálogo daquilo que é um significado e uma comunicação que têm com os fiéis. Essa vertente dos fiéis, eu gosto muito de destacar essa importância, porque é a vivência da fé, não é? Que justifica este diálogo entre os fiéis, as peças, o artista. Há uma multiplicidade de interações que se sucedem aqui. Aqui também temos os materiais, os vários instrumentos para a execução, para o artista trabalhar o barro, porque há aqui toda essa materialidade que é muito importante. Aliás, é algo que é precisamente comum a todo o percurso deste projeto expositivo e que agora vamos ver também na pedra, que é o núcleo que se segue. Ora, o terceiro núcleo é inevitavelmente dedicado à pedra, e sobretudo as dioceses de Guarda, Viseu e também algum Lamego, temos muitas peças em calcário. Muito deste calcário, muitas vezes denominado a chamada pedra de Ançã, porque realmente terá vindo das pedreiras de Coimbra, e são inúmeras as esculturas que ainda se preservam desse material. Não quer dizer que em Aveiro também não exista, mas nós realmente temos em grande quantidade. E intitulámos este núcleo Levantar a Pedra e Encontrar Deus, porque realmente para já trabalhar a pedra exige um esforço acrescido, e este levantar a pedra tem também esse significado. Temos representativamente portanto, algumas peças em calcário, é o caso destes 2 Cristos que seriam crucifixos com uma dimensão considerável e que já não chegaram até nós na sua forma completa. Mais um exemplo de quando não cuidamos da nossa casa comum aqui entendida, como estas peças de arte que pertencem, portanto, a toda a comunidade, e por isso aqui temos precisamente representado também um bloco de calcário, mais 2 peças, o São Tiago e o São João Batista, e depois uma Pietà. Menos utilizado em escultura, mesmo nas fachadas das nossas igrejas, a maior parte das esculturas são em calcário. É menos utilizado uma outra pedra que é muito abundante neste território em que nos encontramos, e que é o granito, porque é uma pedra muito mais dura, muito difícil portanto, de trabalhar, e por isso é que há pouquíssimos exemplares. Colocámos aqui, para além da pedra de granito, colocámos um fragmento de arquitetura trabalhado com um boleado da sede de Viseu e uma pequena escultura de uma Nossa Senhora da Esperança em granito. Realmente são peças muito mais raras. Ainda que na sua maioria os alabastros não sejam de fabrico nacional, muitos deles vieram de Inglaterra,
colocámos duas, mas quase todas as dioceses têm algumas peças desses alabastros, e então aqui ao centro da sala temos precisamente 2 alabastros, um da Diocese de Aveiro e depois este muitíssimo interessante que é da Diocese da Guarda. São peças que muitas vezes estes alabastros formavam pequenos retábulos, etc., e chegaram até nós já muito fragmentados, mas que são realmente um exemplo de peças importadas no período das nossas relações com a Inglaterra, quando, sobretudo no Dom João I, com Dona Filipa de Lencastre, tivemos muito essa proximidade em termos à Inglaterra e a vinda de muitos alabastros desse período. Ao lado do núcleo da pedra temos um outro núcleo, aqui apenas com muito menos quantidade de peças, apenas a título representativo para, no fundo, mostrarmos que não só estas 3 componentes que são as mais abundantes, mas depois temos realmente as peças dos metais e por isso o último núcleo é dedicado a esta diversidade de materiais. Temos peças de prata, temos peças de latão amarelo, que é muito recorrente também nas nossas alfaias, as peças de prata associadas aos cálices, porque a casa aqui é uma escultura muitíssimo bonita de Nossa Senhora, toda ela executada em prata. Temos o marfim, muito utilizado, sobretudo a partir do período das descobertas, e este marfim é aqui representado com um bonito crucifixo de grandes dimensões, que depois na base tem várias esculturinhas associadas, para além de Nossa Senhora e São João, tem quase que um mini ciclo da Paixão de Cristo, só faltaria uma imagem na base mesmo, que deveria ser eventualmente um Cristo morto, ou uma Nossa Senhora da Conceição, e depois temos uma outra vertente de material que é o papel. Não há muitas esculturas em papel, mas há algumas. Muitas delas são aquelas esculturas que eram utilizadas para as encenações também da Semana Santa, e por isso colocámos ali o exemplo de uma cabeça feita precisamente nesse material, mas também há esculturas de altar. Um pequeno Santo António que é ilustrativo precisamente da utilização, neste caso do papel, para a execução também do trabalho de escultura. E aqui chamamos de dar forma aos materiais, ele está aqui. E esta frase acho que é a frase que escolhemos para fechar. Procuramos que os títulos, eu acho que é importante que os títulos também falem por si, e aqui o ele está aqui é porque acaba por estar, o ele está aqui, está presente, é a obra da criação da natureza, que depois, portanto, está presente na criação artística e está presente na interação com os fiéis. Daí o encerrar a exposição com esta frase. É um convite para que todos, não só os fiéis ou crentes, como os não crentes, porque aqui está também aquilo que é a compreensão não só do processo artístico, mas também aqui está a compreensão de que é a nossa matriz cultural ligada à Igreja e que nos caracteriza presente nesta exposição. E espero que gostem, sejam aqui, sejam em Viseu, Lamego e depois Aveiro ou Guarda, que tenham a oportunidade de visitar esta exposição. É muito importante que quem vem aqui, para além de ver, tenha também o cuidado de observar e de interpretar aquilo que está a ver. E de interpretar precisamente nesta dupla vertente, materialidade e obra de arte, e depois a ligação com Deus. E eu acho que é esses diálogos que são importantes e que queremos aqui também sensibilizar as comunidades, perceber como é que, através de património, que na sua maioria não está oculto, não é? Dá-nos logo uma imagem daquilo que é a diversidade do património da Igreja, a qualidade do património da Igreja e de como ele é um património que nos deve interpelar.
Isso é muitíssimo importante, é que quem venha aqui se sinta interpelado. E isso vai ser importante para ficar a memória. É algo também que não podemos esquecer. A memória é muito importante. E esse é desde logo um fator, enfim, de anotar, pelo menos, o facto da maioria das peças de arte que cá estão não estarem ao culto. Onde é que elas foram sendo identificadas e recolhidas? São identificadas porque temos inventários. As dioceses ainda não estão totalmente inventariadas, aliás, nenhuma das presentes tem o seu inventário já 100% feito, mas é revelador de como o processo de inventário é fundamental para nós conhecermos as existências e depois desse conhecimento das existências, muitas vezes até se calhar damos prioridade a algumas peças para a exposição, porque a própria exposição é também uma oportunidade de se realizar uma intervenção de conservação. Pelo menos pode não haver o restauro, mas a conservação há, e isso é muito importante. Portanto, só através do inventário. Estão em sacristías, estão atrás de retábulos, em arrecadações, portanto, muitas delas, há uma ou outra que estava ao culto, mas muitas delas realmente não estão ao culto, até porque, tendo em conta a duração da exposição, foi necessário procurar essencialmente peças que as comunidades não sentissem tanta falta delas. Fica então o convite para visitar o Museu Diocesano de Lamego, depois Aveiro, Viseu e Guarda. Precisamente. O É um itinerário desta itinerário exposição. interessante para percorrerem a exposição, porque ela, embora as peças se mantenham, como é evidente, vai se adaptar ao espaço de cada uma das dioceses e isso terá uma configuração, claro, que vai acabar por ter pontos diferenciados de diocese para diocese. Mas muito obrigado. Eu é que agradeço, Paulo, muito obrigada pelo acolhimento. A exposição Diálogos, que está aqui no Museu da Diocese de Lamego e que depois então vai percorrer as outras 3 dioceses que integram esta exposição. Fica esse convite a visitar o Museu Diocesano de Lamego e, através da beleza das obras de arte, contemplar a beleza do Criador. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.